Escuta o que eu vou falar pra vocês. O momento exige cautela. E o momento exige cautela mesmo. Eu sei que o torcedor do Atlético fica um pouco incomodado com esse discurso, mas eu acho que a pior coisa que pode acontecer no mercado da bola é você ser um clube desesperado. Desesperado em dar resposta para o torcedor, desesperado em contratar qualquer um, desesperado em fazer movimentos muito mais pela repercussão externa do que exatamente pela necessidade. O Atlético tem brechas no elenco? Tem. E eu vou te dizer um negócio. Se o Atlético trouxer zagueiro, lateral direito, o volante, o Atlético vai continuar com brechas no elenco. Porque no final das contas, a busca por reforços do Atlético, eu não vou falar que ela é eterna. Mas ela sempre vai existir quando a gente olhar para o lado e a gente tiver um campeonato que vai ter Cruzeiro, que vai ter Flamengo, que vai ter Fluminense, que vai ter Corinthians, que vai ter um grau de investimento muito maior que o nosso. Então, no final das contas, não é comparando peça a peça que a gente vai entender que se pô, chegar um volante, o campeonato do Atlético vai ser diferente. O campeonato do Atlético vai ser um campeonato diferente se a gente tiver um coletivo forte. O pessoal fala muito sobre o Mirassol, né? Que o Mirassol é algo que acontece uma vez a cada 50 anos, e talvez até seja. Mas o Atlético não é Mirassol. Como o Atlético não é Fortaleza. O Atlético ele é um time que ele pode subir de uma Série B e pode surpreender e não seria uma vez a cada 50 anos. O Atlético fez isso em 2013. E sendo bem sincero, o Atlético fez isso em 2018. Quando com um elenco menos, assim, com menos vitrine, conseguiu fazer um bom retorno de Campeonato Brasileiro, conseguiu ser campeão da Copa Sul-Americana, fez isso em 2019. Ou a gente vai começar a fantasiar que a gente tinha um time super caro em 2019, depois do grande ano que ficou provado que o Atlético fez? Vamos fazer o exercício? Santos, revelado pelo clube. Jonathan, chutado do Fluminense. Robson Bambu, liberado a preço zero pelo Santos. Léo Pereira, obviamente, jogador revelado pelo Atlético, mas estava sendo quase dispensado. Lucas Halter, jogador que estava sendo quase dispensado. Márcio Azevedo, o jogador mais velho que voltou do futebol europeu depois de uma carreira maneira, principalmente no Shakhtar. Mas um jogador que também não existia uma concorrência pelo Márcio Azevedo. O Wellington, chutado do Vasco. Cittadini, liberado a preço zero pelo Santos. Bruno Guimarães, veio do Audax. Rony, veio do Albirex Nigaita. Nicão, se eu não me engano, Ceará. Marco Ruben, mais velho, veio do Rosário Central. O ano que o Atlético realmente fez o investimento e conseguiu ser minimamente bem sucedido foi 2022, onde a gente bate final de Copa Libertadores. Mas se você for parar para pensar também, com nenhuma contratação de peso, o sucesso do Atlético nunca foi vinculado ao mercado. O sucesso do Atlético foi vinculado à capacidade competitiva que um coletivo forte faz e que um clube bem estruturado nos seus processos consegue sair na frente de clubes que podem investir muito, mas internamente não tem a mesma lógica institucional e coletiva que o Atlético conseguiu ter durante muito tempo. Então acho que o foco tem que ser esse. O Atlético pode trazer um bom volante por 3, 4 milhões de dólares? Pode. Mas ele provavelmente vai ser muito pior do que os volantes do Flamengo, do Palmeiras, do Fluminense, do Grêmio, do Inter. Não é esse movimento financeiro que vai mudar o patamar do Atlético. Parece que o Atlético tem um anseio muito grande de mudar de patamar, mas o Atlético tem algo muito importante para mudar de patamar. Que é a qualidade técnica que elaborada e unida coletivamente consegue dar um salto. E aí eu volto a dizer, vou citar nome por nome. No gol Santos e Mikael, na zaga Teran, Arthur, Aguirre, Léo, Beleze, nas alas Esquivel e Léo Derek, Benavides e Gilberto, no meio campo Portija, Filipinho, Zapelli, João, Dudu, Leozinho, na frente Luiz Fernando, Mendonça, Julimar, Viveiros, Renan Peixoto, Maestriani. Se esse grupo for bem trabalhado, esse grupo pode chegar longe. Agora, se a gente botar na condição financeira,
Na guerra financeira, o Atlético já tá rebaixado. No jogo esportivo, o Atlético pode chegar em condições de ter um coletivo forte que seja competitivo contra qualquer um. Eu acho que isso que a gente tem que ter na cabeça. Porque a gente começa a entrar no desespero e o desespero é a pior coisa do mercado, porque aí sim as movimentações ruins elas vão acontecer. E o Atlético ele já sentiu o preço que uma movimentação ruim ela pode vir a ter. Mas o Atlético ele também sentiu, por exemplo, no segundo turno da temporada passada, como um coletivo forte pode fazer a diferença. E não foi só pelos reforços, foi também pelos reforços. Mas pega o Viveiros e bota sei lá, no Vila Nova. Será mesmo pô, o Viveiros ia ser tão impactante assim? Ou o sucesso do Viveiros dependeu do Zapelli, dependeu do Leozinho, dependeu do Julimar, dependeu do Mendonça, dependeu do Benavides, dependeu do Léo Derek? A gente nunca conta a história de um jogador de forma individual no Atlético, porque de verdade a gente não tem capacidade de trazer esses caras. Vocês querem ouvir, assim, vocês querem ouvir de forma clara? O Atlético não tem dinheiro para trazer os caras que individualmente desequilibram. Mas o Atlético pode ter trabalho para coletivamente desequilibrar. E aí eu boto na conta, obviamente, dos jogadores e boto na conta do Odair. Porque toda janela é essa. É um anseio por uma mudança de patamar que não vai vir através da contratação de jogadores que estão num limbo ali. De verdade, jogadores de 3, 4, 5 milhões de dólares estão no limbo do mercado do futebol brasileiro. Os jogadores que mais impactam no futebol nacional são muito mais caros. A gente tá falando de Arrascaeta, a gente tá falando de Vitor Roque, a gente tá falando de Caio Jorge, a gente tá falando de Jorginho, a gente tá falando de Matheus Pereira. A gente tá falando de gente de nível alto. Então, ou o Atlético abraça suas próprias possibilidades, ou o Atlético vai ficar, ou o torcedor do Atlético vai ficar eternamente frustrado pelo reforço que ele sonha que pode vir, mas nunca vai chegar. E de verdade, eu acho que nunca vai chegar mesmo. Não vai chegar a nossa vez que a gente vai ser o clube de mais capacidade financeira do futebol brasileiro. O Atlético, ele com SAF, quem sabe lá na frente, mas é um sonho tão distante, é uma possibilidade tão irreal, que eu não consigo nem contar com isso. E por que eu sempre insisto nesse papo do coletivo de não dar tanto preço pro mercado? Porque se a gente já começa frustrado com o nosso time, a gente traz o peso para um time que precisa jogar leve. Para começar a se provar, para começar a mostrar que tem potencial de ser uma equipe coletivamente competitiva e dentro de um campeonato brasileiro conseguir os pontos necessários. O Atlético, assim, ele tem qualidade técnica legal e ele precisa ter capacidade coletiva legal. E para isso a torcida não pode estar numa posição opositora de achar que o time pode ser muito melhor, porque aí isso começa a criar um caos que vai gerar, quem sabe, um ambiente péssimo que pode ser um ambiente de rebaixamento. Você pode gostar do Mendonça, pode não gostar do Mendonça. Você pode gostar do Léo Pelé, pode não gostar do Léo Pelé. Você pode gostar do Zapelli, pode não gostar do Zapelli. A questão não é essa. Mas a questão é que, individualmente, eu concordo com vocês. Não vão ser esses caras que vão fazer a diferença, mas coletivamente, cada contribuição de jogadorzinhos ali, que eu acho que o Atlético pode montar um time de bons operários da bola que podem ser muito elaborados, para aí sim a gente ter uma equipe competitiva dentro do Campeonato Brasileiro. Valeu? Tamo junto, é nóis.